Fala aí, beleza? Inventor Miguel aqui, o seu Chief Artificial Intelligence Officer preferido. Essa é a minha função hoje na Exame. Eu também sou coordenador dos programas de pós-graduação da faculdade Exame, além de palestrante e, acima de tudo, um grande entusiasta da inteligência artificial e da tecnologia já há muitos anos. Hoje eu resolvi dar uma passada aqui em cima da newsletter que eu publiquei no LinkedIn, que foi super bem recebida, e falar das principais notícias aí que me chamaram a atenção nesse mundo da inteligência artificial. Primeiro, falar então do AI Forum 2024, onde a gente discutiu o futuro da inteligência artificial no Brasil. Eu participei desse evento organizado pela IBM em parceria com o Exame lá em São Paulo, no auditório B32, do lado da Baleia. A gente reuniu líderes de todas as empresas do meu painel. Eu conversei com o Alessandro Bonorino, vice-presidente global de TI e digital da Brasil Foods, com o Cauê Quintale, diretor de tecnologia da Versani Sandrini, a Luciana Cardoso, vice-presidente de tecnologia da Mastercard. A gente conversou sobre não só o aumento de produtividade, meu painel especificamente era sobre produtividade, o aumento de produtividade, como também o papel social das empresas em relação à velocidade com a qual as pessoas vão absorver o conhecimento necessário para que você permaneça competitivo no ambiente de trabalho. Não vai ser a mesma velocidade para todo mundo. O que as empresas vão fazer? Então, foi muito interessante a gente estender a discussão para isso. E, falando agora de uma notícia mais geral, a gente teve o fim do reinado do ChatGPT, definitivamente o Claude 3.5 Sonnet, um novo modelo de linguagem da Anthropic, patrocinada pela Amazon, uma espécie de OpenAI da Amazon, que compete com a Microsoft. E é sensacional, assim, você consegue... Eles criaram também uma nova funcionalidade de artifacts, o texto é muito melhor. Por que é sensacional? O texto é muito melhor, eles têm uma tabela aqui com vários comparativos e tal. Usando as ferramentas, eu percebo que o texto é melhor escrito, é mais criativo, é mais rápido, ele me responde muito mais rápido e, além disso, ele é mais barato, é 10 vezes mais barato do que o ChatGPT, o que faz muita diferença se você está construindo aplicações de uso real de inteligência artificial. E eles também criaram a funcionalidade do Artifacts, que eu tenho aqui a minha tela de texto, que eu peço, né, onde eu faço prompt, onde eu peço para a máquina fazer coisas, e do outro lado ela me mostra o que ela vai construindo. Eu posso pedir para ela fazer um software, eu pedi para ela fazer um joguinho que ensinava o sistema digestivo, fiz um joguinho que era tipo um joguinho do Mario, fiz um joguinho de perguntas e respostas. Você pede para ela, faz um formulário para eu pegar lead para minha empresa. Ela escreve o formulário ali, o código, muda a cor de fundo, coloca o botão assim assado, ele vai criando software com você ali, muito impressionante. Gostei um bocado. E a OpenAI, então, que está ficando um pouco para trás, eu diria. Eles anunciaram muitas coisas que não se concretizaram recentemente, como o próprio Sora, o modelo de criação de vídeo, e até outras funcionalidades do próprio ChatGPT. Eles anunciaram que estão pretendendo fazer um IPO, uma oferta pública de ações, o que significa que a empresa não vai mais poder ser uma fundação. Uma parte da OpenAI é um instituto de pesquisa, de fundação. Muito espertamente porque não há restrições, ou as restrições éticas são mais brandas se você está coletando dados das pessoas na internet para fazer uma pesquisa sem fins lucrativos, do que quando você está querendo fazer para fins lucrativos. Então, a AI tem a fundação, que faz as pesquisas e pega os nossos dados e os nossos textos para criar um modelo que é licenciado por uma empresa, essa com fins lucrativos, que é uma outra subsidiária ali da OpenAI, que licencia esse modelo. E agora, como eles querem fazer o IPO, teria que juntar tudo, e isso é complicado. Uma outra polêmica da OpenAI foi eles anunciaram que contrataram o Paul Nakasone, e esse sujeito é simplesmente o ex-líder de cibersegurança da NSA, que é a entidade que está diretamente ligada a um dos maiores escândalos de espionagem e surveillance, né, dos cidadãos por um governo. Inclusive, o Edward Snowden criticou fortemente, dizendo que isso é uma traição, aspas dele, calculada aos direitos de todos no planeta. E a OpenAI alegou que o Nakasone vai contribuir para a segurança dos sistemas, mas muitos questionam as implicações dessa parceria para a privacidade dos usuários. Ainda sobre o OpenAI, o Ilya Sutskever, que era o braço direito do Sam Altman da OpenAI, ele saiu recentemente da OpenAI e abriu uma empresa chamada Super Intelligence, que
quer desenvolver uma superinteligência mais segura que o ChatGPT. Ele diz que vai ser open source, ou seja, ele não vai cobrar pelo uso, né? Além de ser open source, ele não vai cobrar pelo uso, e ele simplesmente não diz qual é o modelo de negócio. Enfim, não sei exatamente como que eles vão ganhar dinheiro, mas está aí o Ilya Sutskever já criando um concorrente da empresa que ele estava trabalhando antes. Audiovisual, tema que eu gosto muito, a gente teve o Runway apresentando o Gen 3, ele fez uma demonstração meio à la ChatGPT, né? Você não pode usar ainda, eles só disseram como vai ser, mas muito impressionante. Ele realmente está ali para competir com o Sora. Tudo isso acontecendo em sequência. A gente teve o Luma, do Dream Machine, que cria vídeos incríveis. Logo depois a gente vê a Runway apresentando o Gen 3, que ainda não está disponível, mas vai ser interessante. E teve um cinema em Londres que cancelou a estreia de um filme chamado The Last Screenwriter, porque teve reclamações sobre o roteiro ter sido escrito por inteligência artificial. É muito doido isso, porque o fato de ter acontecido esse cancelamento porque as pessoas reclamaram que ele foi escrito por inteligência artificial provavelmente vai dar mais visibilidade do que quem reclamou gostaria que tivesse. Eu próprio já estou curiosíssimo para saber que filme é esse e eu jamais saberia se não tivesse essas pessoas ali se manifestando. O Google DeepMind demonstrou uma tecnologia para gerar áudio através de vídeo silencioso. Você gera o vídeo, quando você gera o vídeo numa inteligência artificial, geralmente o vídeo não tem áudio, e você quer colocar um áudio, uma garrafa quebrando, um uivo de um lobo e tal, você joga o vídeo lá sem áudio e a inteligência artificial coloca um áudio. É bem interessante. E a Eleven Labs, outra empresa que eu sou super fã, sou cliente já há muito tempo, que faz, inclusive, é responsável pelo meu Miguebot, pelo meu gêmeo artificial, pela voz dele, lançou uma interface para efeitos sonoros controladas por texto. Eu posso pedir qual é o efeito sonoro que eu quero e ele cria aquele efeito sonoro para mim. Eu peço por texto um copo quebrando, um barulho de palmas, e ele gera o efeito sonoro para mim. O TikTok resolveu abraçar essa coisa dos avatares artificiais e lançou o Symphony Avatars, que é uma funcionalidade que permite aos usuários criar o avatar. Você cria o avatar como se fosse um personagem de um videogame, coloca o texto e ele fala aquele texto para você. Comunidade open source vem crescendo, o que é bom. Open source você cria um código, um modelo e você disponibiliza para que outros desenvolvedores gratuitamente possam pegar esse modelo e construir negócios, outras aplicações em cima. Hoje nós temos um grande repositório de modelos open source chamado Hugging Face, é uma espécie de Wikipedia dos modelos de inteligência artificial. Apple disponibilizou 20 modelos lá recentemente, Microsoft, Meta, Nvidia. Isso é interessante porque realmente mostra que há uma abertura das empresas para incluir essa comunidade de desenvolvedores, o que só vai fazer a inteligência artificial acelerar ainda mais. Falando do Grok, a inteligência artificial do Elon Musk, criada com as informações do X, os dados do X, há rumores aí de que ele vai integrar o Grok no Midjourney. E aí sim, se ele fizer isso, vai realmente transformar o Grok numa plataforma interessante de multimodal, né, que gera imagem e gera texto também. Lembrando que o Claude AI, por exemplo, que é o grande concorrente do ChatGPT, só gera texto, ele não gera imagem. E o Grok poderia gerar os dois. Regulamentação, tema aí quente, todo mundo fala de regulamentação o tempo todo, e aqui na Europa tem atrapalhado. As empresas de inteligência artificial estão enfrentando muitos obstáculos na União Europeia. Meta e Apple, por exemplo, já adiaram o lançamento de certos recursos de inteligência artificial na região. Então, eu, por exemplo, não terei acesso a recursos que aumentarão incrivelmente a minha produtividade por conta da regulamentação do setor de tecnologia aqui da União Europeia, que tem o AI Act, que visa proteger os direitos dos cidadãos, mas pode também potencialmente frear o desenvolvimento e a adoção de novas tecnologias de IA da região. E é exatamente o que vai acontecer. Esse é um dos problemas da regulamentação. A Europa saiu na frente criando uma regulamentação, mas há de sempre se pesar os riscos versus o benefício. Inclusive o benefício de ser um pioneiro e desenvolver essas ferramentas, né? Nós não teremos acesso, portanto não estaremos excluídos, né, em comparação a quem está tendo esse acesso. Esperamos que o Brasil aprenda com esse erro da União Europeia e não simplesmente copie a legislação europeia. Inclusive está tendo essa discussão
do nosso ato de AI no Brasil também. A Apple anunciou o Apple Intelligence vai adicionar metadados às imagens geradas por inteligência artificial para facilitar a identificação de conteúdo sintético. Você vai usar o Meta Intelligence, ele vai te gerar uma foto por inteligência artificial, vai ter uma tag lá intirável, um selo que vai garantir que foi gerado por inteligência artificial. A inteligência artificial às vezes dá errado, eu já vi alguns casos que ela dá errado, e recentemente deu errado para o McDonald's, ele tinha colocado um chat GPT para pegar os pedidos no drive-thru, não funcionou, os usuários ficaram zoando a ferramenta, etc, etc, eles descontinuaram, e é melhor ter um atendente humano no drive-thru do que ter um assistente artificial ainda. E por último, uma notícia aqui que eu achei curiosa, é uma pílula robô. Eu detesto exames invasivos, vacina para mim é uma espécie de procedimento cirúrgico, então eu estou sempre atento a essas tecnologias e é uma pílula robô que você engole e ela é um mini submarino com câmeras que navega pelo seu corpo. Então, você não precisa fazer exames assim, né? Ela própria já filma tudo, já resolve o problema. Eu adoraria testar isso. Inclusive na foto, se você vê, ela parece mesmo, tem a hélice, né, de um submarino, deve ser uma experiência interessante. O futuro da OpenAI é incerto, ela vem perdendo vantagem competitiva, vem ganhando muitos competidores, tem uma parceria muito estratégica com a Microsoft, que também tem parceria com outras empresas. Estamos vivendo um movimento interessante da inteligência artificial, deixando de ser um simples monopólio, como vinha sendo, e como o mercado de tecnologia costuma tentar ser, para virar algo um pouco mais difuso e um pouco mais difícil de prever. Sinceramente, eu não torço para que a OpenAI ganhe, porque eu acho que quanto mais players, melhor. E eu torço para que nós criemos players também que se preocupem mais com a língua portuguesa e a realidade no Brasil, ao invés de só usar esses que vêm de fora. Não sei como fazer isso, mas se você tiver ideias, manda aqui nos comentários e vamos tentar construir isso junto. Beleza? Então esse foi o boletim semanal. Quiser ler o texto, está lá no LinkedIn. Me segue lá e me segue aqui também. Valeu, fui.